Olha que saudade dela. Ela tá aqui, ó. Thalita Quiro tá com a gente hoje, minha linda. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Que bom. Mentira. Cada vez que eu volto, né? Ai, não sabia. Quem que vem aí? Já É a sabemos? Joana. Joana, que gracinha. Tá de quanto tempo? 5 meses. Oh, barriguinho tão tchuquinho. Que Eu fui escondidinha. Ah, E ó, eu tava de verde, pus blusa branca pra disfarçar. Você tava toda de verde? Tava. Menina, não precisava, a gente adora essa harmonia. Aí, ó. Imagina, tá lindíssima lá. Mais uma de verdinho pro nosso time. Agora tá só na parte de baixo. Você sabe que eu amei, também falando aí das reuniões de pauta, que é onde tudo surge, né? Uhum. Quando a gente conversa pra trocar as ideias do que a gente vai trazer de conteúdo pro pessoal de casa. Quando trouxeram essa ideia, Carlinha, um beijo, sobre organização de documentos, eu achei incrível. Porque a gente fala muito na organização da casa, a despensa na cozinha, o armário, a gaveta, a sapateira, e a papelada, que é uma Pois parte é. tão importante da vida. Tá que em não todo cantinho, né? Gavetinha, geladeira. espalhada naquela mesinha de cabeceira, naquela gavetinha ali escondida. Gente, tá aí uma questão que quando a gente precisa, ó, Pois né? é, Pode pois dar é. maior dor de cabeça se não tiver bem organizado, né, Thalita? Verdade, isso mesmo. Atrasa a conta, paga repetido, né? Às vezes algum processo trabalhista, então tudo impacta mesmo. O documento físico ainda é 90% do mundo, né? Infelizmente. Aceito. Então, algumas coisas podem ser digitalizadas, outras não podem, né? Então a gente tem que saber Exatamente. como organizar. Até para conservar por mais tempo. isso mesmo, né? isso mesmo. Para não dar bichinho, para que de repente não Sim. grude um papel no outro. E tanta informação nova, né? Por exemplo, a dona de casa, que tem uma funcionária doméstica, se tornou um RH. Muita coisa que ela não sabia de RH, que tem que guardar por anos, agora virou lei, né? Então, a gente precisa saber dessas coisas. Tem coisa que está regulamentado que a gente tem realmente que guardar. Exatamente. Entendi. Bom, vamos começar do zero, então. Vamos supor Vamos. que, de repente, a pessoa nunca fez essa organização, de repente deu um start. E, nossa, Thalita, é verdade. Ai, aquele Nunca mexia. Ai, quanto papel tudo tenho. Tem muita gente que é desse time, né? Detesta o papel, mas fazer o quê? Eles fazem parte da vida. A gente tem Pois que é, organizar. Então, vamos lá. Por onde começo? Eu sempre brinco, aceita que dói menos. Mas tem que aceitar, não tem opção, né? É verdade. Gente, dica bem importante para não agoniar o coraçãozinho. Junta tudo que você encontrar, que é papel, que você acha que tem o valor documental. E a gente vai dividir em 2 grupos. Um grupo, você pegou lá seu montinho de papel, assim mesmo, tá lá com a pilha. Aquela pilha gostosa. Olha o documento e pensa, ele é um documento pessoal, intransferível, é algo que diz respeito, como por exemplo, uma certidão de nascimento, um documento militar, um documento de RG, um passaporte, é algo que amanhã ou depois, casou, mudou, separou, saiu da casa dos pais, você tem que levar. Esse é o montinho dos seus documentos obrigatórios. Tá. Então, coloca aqui documentos pessoais. Esses são os que você guarda pra vida inteira. Pra vida e que só dizem respeito a você. Então, Tá. por exemplo, as suas certificações, né? Quem é o outro grupo, então? Toda aquela turminha, como por exemplo, manuais, né? Gente, notas manual. fiscais de produto. Coisa mais chata guardar manual. Exatamente. Eles vêm em formatos diferentes, mas hoje tem dica disso também. Exatamente. É. Quem você vai colocar aqui? Seguro, documento do pet, documento dos carros, documento dos bens. Por que tudo isso? Isso é o que a gente chama de administração, gestão familiar, gestão da família. Independentemente se você mora sozinho ou se você mora, tem uma família estruturada, né, em mais pessoas, é aquilo que diz respeito a mais pessoas no manuseio. Tá. Eu costumo dar um exemplo aqui que são os pets. Documento do cachorrinho, é o seu cachorrinho, seu amor, a gente sabe. Mas quando ele está em casa, às vezes ele está com uma funcionária, uma babá, alguém, e ele passou mal, engoliu alguma coisinha. Ela vai precisar daqueles documentos para correr, né, para o hospital. Entendi. Então tem que estar à mão. Então a primeira dica, você não vai pensar em descarte, não vai Tá. pensar nada. Você vai separar de um lado documentos que são pessoais. Isso diz respeito a mim. E do outro, tudo aquilo que está naquele universo de gestão da família ou, né, do núcleo ali que você convive. Tá. Se ficar na dúvida, a gente separou aí alguns slides, né? As meninas ajudaram aqui com a imagem para o pessoal aprender que categorias são essas também. Então, essa é a primeira dica. Depois a gente coloca Sem no angústia. Instagram esses slidezinhos para o Legal. pessoal que tiver com dúvida, tá bom? Isso.
Separei, agora eu vou iniciar o descarte. Aí começam as Então, o descarte é uma dúvidas. segunda etapa, é agora que a gente vai começar a sentir mais Isso, leve um pouquinho. Então, isso. recapitulando, primeira coisa, documentos pessoais intransferíveis, coisas que são só suas. Certidões, vamos dar mais alguns exemplos, Vamos dar uns né? exemplos? São 5 categorias. Carteira de vacinação, sua. Sabe aquela linha da vida? Nasci, vivi, morri? Sim. Vai ser assim. Nasci, eu já tenho obrigações, certidão, né? Aquela coisa. Saúde, já tenho teste do pezinho, já tenho certidão de vacina. Então, as coisas relacionadas à sua saúde física. Tá. Receitas médicas, prontuários. E aí vem o educação e desenvolvimento. Eu costumo dar um exemplo. A pastinha de educação e desenvolvimento, aqui tem um arquivinho organizado. A gente começa fazendo aquela histórico escolar, certificado, né? Aí, de repente, você faz um curso de sushi, um curso de... legal. Como se diz? E onde você põe tudo Obrigada, isso, do né? Em educação e desenvolvimento. Educação e desenvolvimento, legal. Porque mapa astral, Porque por a gente exemplo. não para de se desenvolver ao longo da vida, né? Exato. E o mundo como está hoje, você faz um processo de coaching, você faz um mapa astral, você faz alguma leitura que diz respeito ao seu desenvolvimento. Tá. Aquele é um documento que te interessa. Entendi. E pessoal intransferível. Então, fica dentro da sua categoria educação e desenvolvimento. Mais alguns exemplos aqui. Então, todas as contas referentes à Vamos. casa, luz, água, enfim, o que mais que vai entrar aqui? A TV a cabo, Isso não vai entrar no seu grupinho de coisas pessoais. as contas de consumo. Vai entrar na sua pasta, no seu espaço de organização de gestão familiar. Tá. Aí as categorias aumentam, né? Você trouxe obrigatório, saúde, educação, trabalho e finanças para os seus documentos pessoais. Tá, então aí é uma segunda divisão que a gente vai fazer, então, a partir Isso. daquela primeira que a gente fez. Essas são só essas 5 categorias, ó, minha pastinha que eu salvo quando tá tudo pegando fogo. Tá. Vou levar para onde eu for. A outra, a gente vai encontrar. Começa lá na certidão de casamento, se for uma família, certidão de união estável, manuais, contratos de prestadores de serviço, então aquela operadora de celular, de televisão. E olha que interessante essa dica. Educação, a gente tem o boleto, às vezes, da faculdade, né? Mas ele mora em contas, porque o documento boleto, ele vence, né? A gente precisa guardar por 5 anos. Tá. Agora, o contrato da faculdade fica com os contratos, porque é uma relação que dura enquanto vocês Vai, estiverem. enquanto você estiver lá, Às pode vezes ser você 4 termina a anos. faculdade e continua pagando o boleto, ou tem que Entendi. guardar, né? Então, são 2 grupos afins, né? Tá. E aí a gente vai separando essas pastinhas. Vão surgir aqui também funcionários, se essa família tiver funcionários, os documentos de RH desse funcionário. A categoria viagem e turismo também vai aparecer, né? Porque Tá. aí, se você mora sozinho, tem seus documentos pessoais, seu passaporte pode ficar guardado em obrigatórios. Tá. Mas se você viaja com a família, e aí não é muito mais fácil ter uma pasta viagem e família, Com todo com os mundo ali. cartões, as Sim. milhagens, os cartões internacionais, Então, tudo muito junto. mais fácil, claro. Muito mais fácil. E a gente tem umas dicas aqui para armazenar também. Então vamos lá? Mas Vamos antes lá. de falar isso, vamos falar do descarte? A gente tem Super aqui algumas importante. dicas importantes para dar, porque a gente sempre fica naquela dúvida. Posso jogar essa conta fora? Ela já tem 8 anos. Mas que conta é essa, né? Como é que a Isso. gente tem acesso a essa informação de que se eu posso jogar essa conta ou por quanto tempo eu preciso guardar? Ótima pergunta, porque é uma dúvida super cabível mesmo e importante. A gente tem 3 formas. A primeira e mais oficial é você pegar a tabela de temporalidade documental, que é uma tabela oficial do órgão que rege isso, que chama o CONAR. Se escreve CONARQ, Tá. né? Então vai aparecer aí no vídeo para vocês. O CONAR disponibiliza isso no site e você pode conferir. Essa é a primeira forma e é aquela que está amparada pela lei. Tá. A segunda forma são as mudanças, as nuances na lei. Quando você pega essa tabelinha, ela tem um asterisco em alguns itens, principalmente os de RH, porque tudo muda. Impactou a aposentadoria, impacta tudo, por exemplo. Então, a gente olha, por exemplo, nas cartas de quitação. É uma lei de meados de 2012 que diz o seguinte: tenho lá uma pasta cheia de continha de luz. Aí, no ano seguinte, Eles né? mandam uma Agora, carta de quitação. ó, época ótima pra gente fazer isso. Eu tenho 12 folhinhas lá com os meus comprovantes de pagamento. Eu olho, né? A carta de quitação chegou dizendo que nada consta no ano anterior. Eu posso descartar 11 folhinhas. Ai, que Olha que beleza. delícia! Então, isso vai reduzindo espaço. E a terceira dica é brincar de jornalista, Tá. né? Vocês vão tirar de letra aqui, que é perguntar:
o documento, por que que você está aqui? A gente brinca, mas é verdade. Por que que a gente guarda um documento? Um exame médico, por exemplo. Você guarda porque tem um histórico clínico que o seu médico fala, na próxima vez traz para eu comparar, vamos acompanhar, às vezes estão afastamento de trabalho. Agora, gente, exame de sangue, não precisa guardar aquele monte, guarda o último até como porque referência. Os laboratórios hoje ficam muitas vezes com o histórico ali, né? Ficam, e se você quiser ter, eu sempre brinco assim, quando a gente depende de algum órgão privado, alguma coisa, e pode ter alguma instabilidade, aí a gente não consegue, né? Então, na dúvida, não descarta. Tá. Eu sempre falo que um papelzinho ocupa menos espaço que bota, cachecol, blusa no guarda-roupa. Então, com os documentos é um pouquinho diferente o descarte. Vamos para as dicas, então, que você trouxe? Vamos para as dicas. Gente, na hora de escolher onde armazenar, ativo. Essa pastinha aqui é o que a gente chama de arquivo suspenso. Essas pastinhas você pode escolher. Vamos pegar aqui uma de saúde, por exemplo. Você pode escolher com divisórias ou sem divisórias. Aqui, por exemplo, tinham várias pastas, então não cabia num plastiquinho, né? Tá. Você tem acesso. Quem vai morar aqui? Os seus documentos pessoais, intransferíveis e aqueles do ano vigente. Então, são os documentos ativos. Tá. O restante, a gente pode armazenar de diferentes formas. Você vai avaliar, por exemplo, se eu quiser, eu posso usar uma pasta suspensa simples, né? Colocando saquinhos. Posso usar uma pasta com divisórias. E olha que interessante que essa aqui já tem as abinhas assim. Já e coloca aí a gente já consegue ou escrever ou etiquetar. Fica bem mais visual. Essa daqui tem um custo unitário na faixa de 15 a 17 reais, ela é de papel craft. Embora o papel craft não seja tão simpático, né, visualmente, ele é o que mais mantém a conservação documental. É mesmo? Em lugares úmidos o papel craft é bom? Exatamente. Ele mantém proteção. E as pastinhas brancas, iluminação. Ela rebate melhor a luz. Então, se está exposto, é melhor. Tá. Outra dica, tem um espaço vertical. Posso usar um fichário? Pode usar um fichário. Ou pode usar o que a gente chama de registro AZ. Ele é mais barato e ele é bem fácil também de ser manuseado, porque ele tem algumas vantagens. O AZ é esse aqui, né? O AZ é esse aqui. Tá. Ó, primeira vantagem, ele tem uma travinha, a gente consegue pegar bem de perto, é como se a gente estivesse apertando as mãos na pasta na hora de pegar. Então, o saquinho não escorrega, né? Entendi, legal. E uma dica bem legal, 2 itens que não podem faltar. Família Zip. Esse aqui parece aquele que a gente põe no congelador. Sim. Olha que legal, ele vem com bolsinho, por exemplo, chave reserva, documento do carro. Para armazenamento, por exemplo, de chave reserva, coisas miúdas, você tem uma família inteira. Viagem e turismo, põe o passaporte aqui, você também tira da tá pastinha. Bem organizado, que legal. E também essas etiquetinhas com visores, para não precisar ficar dobrando, tá vendo? Entendi. Vocês conseguem chegar em casa, você vai tirar o adesivinho, ó. E isso aqui pode variar a categoria. Por exemplo, pessoais, muda a cor, né? Aí você coloca gestão e usar o mesmo espaço. Gente, que fácil, Thalita. Bem legal, que legal, né? Poxa, quanta dica boa. E eu sei que tem tantas outras. Inclusive, tô vendo aqui que tem um... Esse aqui é um antimofo, à base de sílica, que é importante você colocar pode junto com os usar papéis, com os né? documentos, para evitar a umidade no papel exatamente. e tudo mais. Olha, que legal. E tantas outras formas, né? Tem muitas formas. Só uma dica rapidinho. Guardar manuais difíceis que ficam balançando, ó, pasta caixa, tá bom? Tá. Fica a dica pra vocês, que aí Gente, não fica dançando. Nossa, ficou mais fácil. Fala sério, não é muito mais gostoso olhar os papéis assim dentro da caixa, tudo bonitinho, do que aquela bagunça em cima da mesa? Tá na mão, ou né? aquela gaveta toda bagunçada. Ai, adorei, Thalita. Obrigada mais uma vez, lindona. Sempre. Obrigada a vocês. Volta logo, tá? Volto logo, antes do baby. Antes do baby. Não, depois tem que ficar um tempinho em casa, né, meu amor? Pra você fazer contato com a Thalita Quiro, que é especialista em organização, você vai lá e entra no site www.quiro.com.br. Você vai escrever K-I-I-R-O. Tá bom? Tem Instagram também? Tem Instagram também, Quiro Organiza. Muito bom, Muito obrigada, minha linda. Ai, fiquei muito feliz com a novidade, Ju. Fofinha demais. Beijo, Tchau, lindeza. beijo.